Linha Internacional. Vamos à Suíça conversar com o nosso correspondente internacional, Jamil Chad, que está acompanhando de perto tudo que está para acontecer nesse encontro em Davos, do Fórum Econômico Mundial. Jamil, o encontro começa com um dado alarmante sobre a desigualdade no mundo, a diferença entre a quantidade de bilionários e quanto que esse pessoal tem a mais do que bilhões, 70%, 80% da população mundial, né? Boa tarde para você. Thaís, bom dia a todos. De fato, amanhã começa o evento, o Fórum Econômico Mundial, a edição número 50 do Fórum, e neste ano um fórum com uma roupagem diferente, Thaís. Vamos falar de meio ambiente e, como você citou, das desigualdades sociais. Imagine só o Fórum Econômico Mundial colocando a desigualdade social no centro da agenda internacional, deixando muito claro que isso sim é um risco para a estabilidade das economias, que sim, a desigualdade é um ponto absolutamente fundamental. Agora, você citou esse relatório, o relatório da Oxfam, que tradicionalmente solta os seus dados um dia antes do início do fórum, justamente para marcar presença e, claro, explicitar a diferença que existe entre diferentes classes, obviamente, e neste ano a entidade que aponta que os cerca de 2.000 bilionários no mundo têm uma riqueza equivalente a 60% da população mundial, ou seja, 2.000 pessoas têm a mesma riqueza, o mesmo patrimônio que cerca de 4 bilhões de pessoas. Esse é um dos dados. O outro dado também bastante chocante é a constatação de que apenas 22 homens, Thaís, 22 homens no mundo têm uma riqueza equivalente a todas as mulheres africanas reunidas. Então você tem, obviamente, alguns destaques do desafio que é exatamente. E Davos, consciente disso, agora coloca na agenda. Agora, essa ideia de capitalismo verde versus o capitalismo de mercado, o capitalismo do lucro, quem está defendendo essa ideia são as mesmas lideranças que defenderam o modelo passado, que criaram essa discrepância, né, Jamil? Será que tem autocrítica vindo por aí ou está longe disso? Não, Thaís, não tem autocrítica. O que tem é olhar para o futuro. É dizer que justamente a situação é insustentável da forma que está e que, de fato, o mundo precisa ter essa sustentabilidade, tanto ambiental como social. Jamais dizendo que esses são os próprios atores que geraram essa mesma situação. Então, é como se eles estivessem falando de um outro mundo, talvez, né? Daqueles que vieram antes, que, por coincidência, são os mesmos que estão no poder. Então, obviamente, é muito paradoxo, o paradoxo é muito grande, as contradições, quando a gente conhece a organização do fórum, elas ficam evidentes ao longo dos anos. Na apresentação do programa de Davos, por exemplo, na semana passada, Klaus Schwab, que é o fundador de Davos, do Fórum Econômico, insistia, Thaís, que o fórum sempre se preocupou com a área social e com o meio ambiente. Quem acompanha e quem vai ao fórum há vários anos sabe que isso não é verdade, que o tema não estava presente há poucos anos, por exemplo, ele sequer existia esse assunto e era tratado como se fosse algo lá de Porto Alegre, lá do pessoal, lá do Fórum Social. Obviamente, as visões de mundo são extremamente diferentes. Em Davos, esses assuntos entram como um risco para o capitalismo e, claro, com a necessidade de que um arranjo seja feito justamente para manter o sistema atual, não para desmontá-lo, né? Obviamente temos uma grande diferença. De todas as formas, ainda assim, é positivo que finalmente esses assuntos entraram no centro da agenda de Davos.